você ter a situação mais difícil é a tua energia. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Eu já botei aqui para gravar, para a gente não perder também essa conversa. Uhum. E é engraçado porque você falar disso logo hoje, eu estava me recordando de algumas situações, né? E é muito difícil a gente manter a nossa calma. E eu estava falando com Deus hoje que eu preciso me controlar em algumas situações, porque eu acabo estourando. Eu não consigo, eu tenho que respirar e tudo mais, né? Principalmente quando as pessoas estão próximas a nós, né? Aí que a gente estoura mesmo quando o vídeo já estourou. Porque a gente é engraçado que a gente tende a ter mais controle com outras pessoas de fora do que com as pessoas que estão dentro da nossa casa, pessoas que a gente convive, né? A gente acaba estourando, né? E tinha que ser o contrário, né? Na verdade, você não pode estourar em situação nenhuma, mas se for fazer, tinha que ser o contrário. Mas infelizmente não é assim que acontece. Mas eu acho que isso acontece, Thalita, porque nós temos uma concepção de que essas pessoas que elas estão próximas da gente, que estão ali todo dia, elas têm tanto amor pela gente que, independente daquilo que nós fizermos a elas, elas sempre vão nos aceitar. Verdade. Sabe? Eu desliguei a câmera aqui, mas eu tô aqui, tá? Tá bom. Eu acho que é mais por conta dessa certeza que nós temos. Né? Às vezes nem é por maldade, mas é por conta dessa certeza. Não deveria ser assim, né? Essas Verdade. pessoas deveriam ser tratadas melhores. E a gente acaba descarregando, né? É o estresse do trabalho, é o estresse que você passou com outra pessoa. Tudo isso a gente acaba. Ups. Tudo isso a gente acaba descarregando na pessoa que está mais próxima a gente, né? E é horrível, porque eu me sinto tão mal depois, tão mal. E a pessoa, às vezes, né, tá lá toda ferida, às vezes você falou coisa que não deveria, que não era nem do que você estava falando, o assunto, e é horrível isso. Então, são 6h30, 6h31. A palavra que eu trouxe hoje aqui, Thalita, para a gente, ela está em Provérbio, no capítulo 4, no versículo 23. E essa palavra ela é bem significativa quando nós trabalhamos com fato e quando nós trabalhamos com significado, né? Que fala assim: sobretudo o que te deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando você coloca essa palavra todos os dias na tua vida, você consegue dar significados melhores para as coisas que acontecem no teu dia a dia. As pessoas falam assim, né? Eu não atraio nada de bom para minha vida, eu não cocrio, né? As pessoas realmente elas fazem assim, eu não cocrio, eu não estou cocriando, eu não estou cocriando a minha realidade. Mas se nós avaliarmos, isso não é verdade, porque todos os dias nós criamos a nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade. E como nós criamos a nossa realidade? É através dos nossos pensamentos. Né? Através dos nossos pensamentos, nós vamos criando essa nova realidade, essa nossa realidade todos os dias. Como eu sei que eu estou fazendo isso? Eu sei que eu estou fazendo isso porque quando eu começo a avaliar meu dia, eu vejo o meu café da manhã. Eu criei o meu café da manhã. Porque eu penso no meu café da manhã. Eu vou falar das refeições porque é o básico de todos os dias, né?
O meu almoço, eu crio o meu almoço, né? Eu cocrio o meu almoço e o meu jantar também. Eu cocrio o meu jantar do jeito que eu quero, porque eu consigo criar essa minha realidade, né? Aí você fala assim, mas o que, que tem a ver o fato relacionado com o significado? Tem a ver porque às vezes nós não aceitamos os fatos corriqueiros da nossa vida e nós distorcemos ele completamente. Nós não aceitamos como ele é e nós distorcemos quando nós damos um significado para aquilo que está acontecendo na nossa vida, né? Esse significado depende muito de nós e depende muito da nossa mentalidade. Tem uma história de um pastor que ele foi para uma comunidade e ele não tinha recursos para investir ali naquela comunidade e instalar a igreja que ele queria instalar ali naquela comunidade. E ele era uma pessoa diferente naquela comunidade. Então, as pessoas começaram a olhar diferente para ele. Começaram a ter um olhar diferente para ele e aquele olhar incomodou aquele pastor. Aquele olhar incomodou ele. Aí ele falou assim, o que, que eu posso fazer para eu mudar essa realidade? Porque as pessoas estão me olhando de uma forma diferente, eu cumprimento as pessoas, elas não me cumprimentam. Ele falou assim, eu já sei, eu vou utilizar o recurso que eu tenho, eu vou pescar. Aí ele foi pescar, e quando ele retornou da pescaria, ele reuniu as pessoas ali, chamou as pessoas daquela comunidade, as pessoas foram, não muito satisfeitas, né? E daí ele falou aqui, ó, eu estou aqui nessa comunidade e eu vim retribuir com vocês aquilo que eu tenho. E aquilo que eu tenho são esses peixes que eu consegui pescar. E ele deu peixe para todas as comunidades. Então, a partir daquele momento, todas as pessoas da comunidade passaram a ter um olhar diferente sobre ele, né? Passou a olhar para ele de uma forma diferente. Então, ele conseguiu fazer essa modificação do olhar das pessoas. E então, o que, que eu tenho a dizer sobre isso? Que nós também podemos modificar esse olhar dos fatos que acontecem na nossa vida e transformar esses fatos e dar o significado que nós quisermos para esses fatos, né? Ele poderia só continuar ali e não dar atenção para nada, não dar atenção para ninguém e fazer o que ele foi para fazer naquela comunidade. Mas como ele ia ficar naquela comunidade sozinho? E muitas vezes nós estamos em uma comunidade e nós estamos só. Por quê? Porque nós só adquirimos ali aquilo que estão passando para a gente. Então, nós não transformamos aquela realidade. E nós temos essa capacidade de transformar essa realidade. Eu trouxe aqui para a gente um gráfico bem interessante. Eu vou ver se eu consigo compartilhar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse gráfico. Uhum. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo buscar esse gráfico, porque ele é muito... Ele ajuda muito. Opa! Tô vendo a sua tela. Peraí. Você está vendo a minha tela, então você vai conseguir ver. Você está vendo esse gráfico aqui? Tô vendo sim. Então, esse gráfico aqui, ele é muito importante, é o velocímetro das emoções. Então, quando nós colocamos emoções na nossa vida, nós conseguimos transformar a nossa realidade. Nós conseguimos dar o sentido que nós quisermos para essa realidade.
Mas para isso nós temos que ter conhecimento de nós mesmos, nos conhecer. Aqui está uma emoção que ela fala, culpar a si mesmo, não merecimento, medo, ressentimento, depressão, desespero e impotência, né? Em cima nós temos o desencorajamento, a raiva, a vingança, a ira, o ódio, a inveja, a insegurança. No outro nós temos culpar os outros. No outro nós temos dúvidas, preocupação. Isso é o nosso velocímetro, tá? Sim. Das nossas emoções. Aqui nós temos depressão e decepção. Aqui nós temos as frustrações, irritação, impaciência. Nós temos o tédio e o pessimismo. Nós temos o contentamento. Nós temos o otimismo. Nós temos a expectativa e fé. Nós temos a paixão, o entusiasmo, a animação e a felicidade. Nós temos a alegria, a apreciação, o amor, a liberdade, o empoderamento. E daí, qual é a pergunta que fica? O que esse velocímetro das emoções diz para mim? Esse velocímetro das emoções, o que ele me diz? Ele me diz que o significado que eu dou para as coisas estão intimamente relacionados às minhas emoções. E quando acontece algum fato, eu posso verificar o meu velocímetro. Como que está meu velocímetro com relação a esse fato aqui, né? Como que está? Então, o significado que eu dou para os fatos, ele está intimamente ligado às minhas emoções, né? Então, se eu quero ter um significado bom para aquele fato, eu vou olhar para minhas emoções, porque eu sou movido pelas emoções. Você tá entendendo, Thalita? Sim, tô sim. Eu tô aqui viajando aqui nesse velocímetro que você apresentou aqui. Eu tô aqui olhando, analisando ele, vendo onde eu tô. Por quê? O que que acontece? Esse ponteiro tende a mudar muito rápido e é o que a gente tem que controlar, né? É isso que a gente tem que manter o controle. Isso mesmo. Então, assim, ó, uma dinâmica muito interessante que nós podemos fazer com esse velocímetro é automaticamente, quando acontece alguma coisa, nós já pensarmos, onde que estão minhas emoções, né? Ou então você pode avaliar depois do fato e depois do significado que você deu para o fato, você pode avaliar e falar assim, como estava a minha emoção quando eu dei esse significado aqui, né? Uhum. E dependendo de como você agir, você vai ver como está a tua emoção. Como está a tua emoção? E muitas vezes as coisas não se realizam na nossa vida por conta das nossas emoções, né? Uhum. Por quê? Porque geralmente eu falo assim, Thalita, para acontecer alguma coisa positiva na minha vida, tem que acontecer alguma coisa, primeiramente tem que despertar alguma coisa negativa. Tem que ter um gatilho ali, né? Tem que ter. Tem que acontecer aquele gatilho. Então, esse gatilho que vai te despertar para as coisas da vida, né? Então, quando acontece uma coisa que te deixa assim, em momento de pensar, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou agir com relação a isso aqui? Você olha as suas emoções. Como é que eu estou? Eu estou calmo? Eu estou encorajada? Eu estou com raiva? Eu estou com ódio? Ou eu estou alegre? Sabe? Esse fato me deixa alegre. Mas ele pode não te deixar alegre, mas você pode ter alegria com relação a isso, né? Mas um fato que acontece assim, de repente acontece um acidente de trânsito e a pessoa fala assim, como eu posso ficar alegre com um acidente de trânsito, né?
esses dias, há 15 dias atrás, o meu sobrinho, ele estava de moto e uma carreta bateu na moto dele e ele segurou na carreta e não caiu. Mas Nossa, que bênção. com o impacto, ele quebrou a perna. Uma das pernas, né? Ele quebrou aqui na parte aqui que a gente fala canela, né? Sim, Ele sim. quebrou essa parte. E daí, ele falou assim, tia, eu fiquei alegre porque eu não caí na frente daquela carreta e a carreta não passou em cima de mim, sabe? Então, nós conseguimos controlar as nossas emoções vendo os fatos e vendo aquilo de mais grave poderia acontecer, né? Eu vi um fato esses dias também relacionado a um acidente. Um bombeiro, ele estava contando assim, ó, quando nós vamos atender pessoas que fazem orações, é mais fácil nós atendermos as pessoas que fazem oração, porque elas estão ali e elas ainda estão agradecendo pelo acidente que aconteceu ou por estarem doente. Mas quando nós vamos atender uma ocorrência que as pessoas não têm espiritualidade, elas ficam xingando a vida, ficam reclamando, ficam, sabe? Então fica um ambiente pesado. Fica um ambiente pesado. Então, e sem contar que aquilo atrai as coisas ruins, né, Agda? Atrai uma energia péssima para a vida da pessoa. Às vezes a pessoa não ia nem morrer e acaba falecendo depois, porque ela atrai aquilo. por conta do significado, né? Sim. O significado que você dá para o que acontece com você, para os fatos que acontecem. Os fatos, eles são os fatos. Você não consegue mudar o fato. Aconteceu o acidente, o fato é o acidente. Agora, o significado que você vai dar para aquele acidente, ele está relacionado às suas emoções. Ele está relacionado aos seus sentimentos, aquilo que você tem em você. Por isso que essa palavra aqui, ela fala muito para a gente, quando ela fala para nós guardarmos o nosso coração, né? Guarda o seu coração. E às vezes a nossa vida ela é triste, ela é frustrante, estamos com raiva, estamos com ódio, por conta de quê? Do significado que nós estamos dando para os fatos que acontecem na nossa vida. Tem algum fato assim, Thalita, que aconteceu recentemente com você, que você gostaria de comentar? E que se você tivesse eu digo assim, esse velocímetro, ele poderia ter te ajudado? Então, sempre acontece, né? E eu sou uma pessoa muito sanguínea, né? Então, de vez em quando, ainda mais aqui em casa, né? Aqui, como eu falei, né? A gente tende a explodir, às vezes, com os de dentro, né? Ontem, o Danilo tava fazendo muita pirraça, que não queria vir subir. Eu cheguei em casa já tarde, ele não queria subir. E quando eu decidi que ele ia subir, ele queria trazer a mochila dele, ele queria trazer as coisas, e eu com bolsa e tudo, eu falei, eu não vou, Danilo, levar nada. E eu estava numa aula, né? Só que eu estava como ouvinte, com a câmera fechada e tudo mais. E eu falei, eu não vou levar, já falei que não. Vai colocar isso lá na casa da sua avó, né? Porque a mochila dele fica tudo lá embaixo. Aí, ele começou a pegar outras coisas para poder trazer aqui para cima. E eu falei com ele, meu filho, mamãe não consegue trazer essas coisas. Eu tô com as bolsas e tudo, deixa aí, tem dinossauro lá em cima, você tem esse resto lá em cima, e tudo. Aí veio minha mãe, gritando, falando, puxando a pessoa que eu falo que não tem jeito mais não, sabe? Sabe aquela pessoa nascia assim, vivia assim, sou assim, me aceita assim, eu vou morrer desse jeito. E não aceita que ninguém fala nada. Aí
eu acabei discutindo com ela ontem, porque eu falei que ela não pode se intrometer, que ela não pode, não nessa calma toda que eu tô agora, né? Que ela não tem que passar a mão na cabeça do Danilo, que ela não pode ficar fazendo isso, porque ela vai atrapalhar o crescimento dele, ensina coisa errada para ele, né? E não é assim que funciona. E, nossa, mas eu explodi com ela. Eu falei, para de passar a mão na cabeça dele, tudo você faz para ele, você quer que tudo pode, ele dá um choro, dá um grito e você faz, né? E, enfim, e a gente sabe o perigo disso, né? Porque lá na frente, como que vai ser ele como adulto? Ele não tá acostumado a ouvir um não. Ah, porque você só quer que o menino chore. Eu falei, não, eu estou ensinando a ele. Mas eu já tava aqui passando vermelhinho, sabe? O meu velocímetro já tava explodindo. Pois é. Por isso que nós temos que saber controlar nossas emoções. Esse velocímetro, ele me ajudou muito, sabe, Thalita? Ele me ajudou bastante, porque eu não sabia controlar minhas emoções. Eu não sabia dar significado bom para as coisas que aconteciam na minha vida. E foi praticamente assim a minha vida inteira. Só agora, quando eu comecei, depois de 2021, a me voltar para essa área de desenvolvimento pessoal, que eu comecei mais a ficar atenta a essas emoções. Eu ficou atenta mais a mim e às pessoas que estão ao meu redor. Porque quando nós falamos assim um pouco da lei da atração, nós atraímos, sinceramente, aquilo que nós mais pensamos. E aquilo que nós mais pensamos, geralmente, é aquilo que nós não queremos, né? Aquilo que nós não queremos, nós mais pensamos. Então, nós temos que mudar isso na nossa vida. Nós temos que passar a pensar naquilo que nós realmente queremos. E o que nós realmente queremos é viver em paz, é ser feliz, é amar ao próximo, principalmente as pessoas que estão ao nosso lado, principalmente as pessoas que estão ao nosso redor, né? As pessoas que estão ali nos dando a mão todos os dias. E, tipo assim, você não quer que a sua mãe estrague seu filho, mas o que você mais pensa que ela vai estragar ele, é que ela vai estragar. Você não pensa que esse ato que ela fez foi um ato para ajudar ele, para deixar ele mais tranquilo, para deixar ele mais alegre, entendeu? Então, esse é o meu recado hoje aqui, para nós que participamos desse grupo, que nós consigamos pensar mais naquilo que nós queremos e deixar aquilo que nós não queremos de lado, né? Eu trouxe aqui uma, duas, três, quatro, 5 dicas assim bem interessantes para que nós consigamos sair da resistência, porque o que nos faz viver mal, ou o nosso velocímetro está no vermelho e até aqui no amarelinho, é a nossa resistência. Então, essas dicas são conhecer e confiar no processo, se relacionando e confiando na nossa fonte criadora, porque nós falamos muito da nossa fonte criadora, mas nós não soltamos para a nossa fonte criadora aquilo que realmente nós queremos. Nós não confiamos assim. Nós queremos aquilo, nós pedimos, mas nós ficamos dando pitaco e nós ficamos nervosos por aquilo, né? É verdade. E outra coisa é praticar o bem-estar. Praticar o bem-estar, principalmente com nós mesmos. Nós que trabalhamos, às vezes nós não pensamos no nosso bem-estar. Nós pensamos mais no outro do que em nós mesmos. Nós não tiramos parte do nosso recurso para o nosso bem-estar, para ir no spa,
pegar uma massagem, para relaxar, entendeu? E nós temos que fazer isso. Outra, nós precisamos nos distrair, sabe? Eu quero isso, mas eu não preciso estar ali focada, sabe? Eu preciso me distrair. E outra coisa também é não ficar focando toda hora naquilo, no meu desejo. Toda hora aquilo ali tem que ser uma perturbação na minha cabeça. Não, tem que ser tranquilo. E se eu confiar na minha fonte criadora, vem. E se nós analisarmos a nossa vida, nós mesmos criamos a nossa realidade com o significado que nós damos para todos os fatos. É verdade. Então, aqui termina. Termina não, né? Aqui começa tudo, né? Começa. A Aline entrou agora. Bom dia, Aline. Bom dia, meninas. Bom dia. Então, aqui, esse velocímetro aqui, ele é muito, muito importante para nós utilizarmos no nosso dia a dia. Aí fala assim, como que numa hora de desespero, num fato assim, igual aquele que aconteceu, né? Eu vou pensar nesse velocímetro. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se nós criarmos o hábito de analisar como está a nossa emoção quando acontece o fato. Não vai ser um dia, não vai ser 2 dias, não vai ser 3. Mas depois de ano, já vai acontecer automaticamente. E as coisas não se realizam na nossa vida por conta das nossas emoções. E controlar ao máximo as nossas emoções para que nós possamos dar bons significados para os fatos que acontecerem na nossa vida. Esse é o recado de hoje. Você quer comentar alguma coisa, Thalita, sobre... Sim, é bem aquilo que a gente falou, né? É o controle. E isso é uma coisa que a gente só vai conseguir controlar as nossas emoções treinando isso, né? E é muito difícil. É muito difícil, ainda mais uma pessoa que tem um temperamento bem sanguíneo como eu, e a Aline vai entender isso, a gente parar e, né, respirar. Porque a gente estoura primeiro, depois a gente para, respira e analisa. E pede perdão, eu peço desculpa, né? Estou errado. A gente pede desculpa, mas a primeira coisa é reagir. É o reagir. A gente tem que ter uma reação. A gente explode, depois a gente volta atrás, né? E esse negócio tá meio mole aqui. Mas é muito complicado, mas a gente tem que fazer isso, igual ontem. Mas a minha mãe não faz para ajudar o Danilo, a minha mãe faz para me confrontar. O negócio dela é me confrontar, né? Então eu cheguei, eu estava na reunião, inclusive a Aline estava lá também, na aula. Eu estava como ouvinte, porque eu já estava. Acho que caiu para ele. Acho que caiu ali. Isso mesmo. Então, mas aí, como eu estava falando, eu não sei até que parte vocês ouviram. Mas aí eu cheguei com as minhas coisas, minha lancheira, minha bolsa, e Danilo lá querendo trazer mochila, trazer isso, trazer aquilo, e não tinha necessidade daquilo tudo. Eu falei com ele, Danilo, deixa aí, você não vai usar nada disso hoje, né? Tentando explicar com ele, aí vem a minha mãe me confrontando, porque ela gosta disso. Ela adora, eu começo a ser mãe e falar com ele, e ela vem
E tudo que eu falo, ela faz o contrário, tá? Tudo. Se eu falo que o negócio tem que ser azul, ela fala, mas deixa o menino, ele quer pintar de verde, né? É bem complicado aqui em casa. Tem horas que eu tenho que falar com ela, você é avó, você não é mãe. Apesar de cuidar dele durante o dia para mim, você não é mãe dele, a mãe sou eu. E ela fica assim, ela se ofende, porque ela acha que ela cuida dele, só porque ela fica com ele durante o dia, ela tem todos os motivos e direitos de falar o que quer. E, enfim, mas talvez se eu tivesse agido com mais calma, né, a gente não teria uma confusão generalizada ali, né? Eu e ela ali. A gente não teria discutido. Porque eu já estava chegando em casa mais tarde um pouco, né? Já tive que sentar, fazer o dever de casa com ele lá embaixo, e já estava naquela correria, ouvindo a aula, então tudo soma. Então qualquer coisinha que a pessoa fizesse ali no momento, né, me contrariasse, talvez eu explodiria ainda mais. Eu ainda fui bem tranquilo, porque eu falei, olha, desce, que ela veio, ela subiu a escada, ela veio até a minha casa e ficou falando que eu só faço as coisas pra irritar ele, que eu só quero irritar, mas eu só quero ensinar ele que não pode, né? Então, assim, e é difícil porque tira a autoridade total da mãe. E eu não aceito isso. É uma coisa que eu não aceito é alguém chegar e falar comigo que no momento ali que eu tô ensinando o meu filho que não pode fazer uma coisa, uma outra pessoa chegar e falar, pode, porque eu estou deixando, né? Depois a gente sabe que vira bagunça. E, nossa, mas é muito difícil você ter um autocontrole em certas situações. Em outras você consegue, tem situações que você consegue respirar. E tem outras que você não vai conseguir. Thalita, se você me permitir, eu falar um pouco sobre essa questão que eu gostaria de falar, né? Claro. Porque eu sou avó e às vezes eu me comportava igual a sua mãe se comporta, né? Então, o que eu como vó penso nessa situação? Que foi o que eu fiz, não o que a minha filha fez, mas o que eu fiz. Eu chamei a minha filha e eu conversei com ela com relação a como eu me sentia quando acontecia esses embates, porque eu tenho 2 netos, eu tenho uma menina de 3 anos e um garotinho de 6 anos. E muitas vezes acontecia esses conflitos entre eu e a minha filha. E um dia eu cheguei para ela e eu conversei com ela. Eu falei assim, filha, eu não faço o que eu faço com teus filhos por maldade. Eu não quero tirar a tua autoridade. Eu não quero tirar a tua autoridade. Sua mãe também não quer tirar a tua autoridade. Ela não faz por maldade, entendeu? O que ela faz é por amor, por carinho, entendeu? Então, você tem que conversar com ela e falar assim, mãe, por favor, na frente dele, não faça isso, deixa o que eu falo, deixa o que eu falar para ele surtir efeito. E ela vai conseguir entender você, ela vai conseguir entender o que você está falando. Eu já fiz isso, eu já conversei com ela. E foi outra briga, porque ela não aceita. Ela é aquele tipo de pessoa, é igual eu falei, nasci assim, vivi sempre assim, estou bem assim, e você vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, e eu sou assim, e não vou morrer assim. Entendeu? Ela não aceita. Já falei com ela que ela precisa de um psicólogo pra gente fazer tratamento, e ela vira pra mim e fala assim, eu não sou doida. Eu falei, ué, mas ninguém tá falando com você que você é doida. Estou falando que uma terapia em família, em grupo, vai ajudar. Aí ela apela para os sentimentos. Chora, fala que ela é maltratada,
ela, tudo para ela tá ruim. E eu entendo, porque ela teve uma infância muito difícil, né? Ela morou na roça, o pai dela tirava ela na época da lavoura, né? Que tinha que colher o café, tirava ela e os irmãos da escola para botar eles, para poder ajudar eles. Eles caminhavam muito, não tiveram uma vida muito fácil, não, entendeu? Na verdade, não tiveram uma vida nada fácil. Mas ela também não ajuda, sabe? É uma Thalita, pessoa assim que eu não consigo conversar com ela mais sobre isso. quando você fala assim um pouco dela, você se vê nela um pouco? Não, não, eu Porque me vejo mais como meu há pai. há pouco você falou assim, olha, eu sou uma pessoa bem difícil Com de ela. convivência, né? E daí, quando você fala da tua mãe, automaticamente veio para mim a palavra que você falou há pouco, né? Né, Você fala assim, é assim, difícil controlar minhas emoções, é difícil controlar, entendeu? Então eu falo mas, assim, olha, Thalita, mas é você que tem um diferente dela, entendeu? Porque eu aceito quando uma pessoa chega para mim, eu converso com os meus filhos, entende? Eu converso com eles, eu peço desculpas, eu falo, tá bom para você assim? Sabe, a gente conversa, eu e os meus filhos, principalmente a minha filha agora, né, que ela tá mais velha, ela tá com 16 anos, a gente conversa. Agora, com a minha mãe, esse difícil de controlar que eu falo, né, é com ela. Porque todo mundo em casa tem problema com ela, sabe? A gente consegue um diálogo entre a gente. Agora, quando ela entra no meio, aí já desanda tudo. Porque ela fala, o pessoal tem que aceitar e acabou. Não tem mais, não tem o que falar. Né? Todo mundo é engraçado porque a gente está conversando sobre um assunto. Né? Estamos todo mundo conversando. Vamos colocar eu, meu pai e a minha filha. Quando eu desço para a gente conversar sobre um assunto, qualquer coisa. Se ela começar a falar e ela falar qualquer coisa, ou ela chegar perto, pronto, acabou a conversa, porque ela começa a falar coisas que às vezes não tem nada a ver com o assunto, que ela acha que é porque ela ouviu, e a gente olha um para o outro e fala, então tá bom, e sai de perto. Só que tem horas que é difícil a gente falar, então tá bom, e sai de perto, entendeu? E assim, é difícil, quando eu falo é difícil controlar as minhas emoções, é em relação a ela, porque ela é uma pessoa muito difícil, não tem conversa, sabe? É muito, muito, muito difícil mesmo. E às vezes, igual esse final de semana, ela estava reclamando que ela é maltratada, que ninguém dá valor a ela e tudo. Eu falei, poxa, mãe, a gente faz tudo para te agradar e nada tá bom. Que tal você olhar para o outro lado? Nossa, pra quê? Isso eu falei, eu nem briguei não, tá? Eu falei com ela, falei, poxa, você tem uma casa, você tem um marido, você tem a mim, eu não sou uma pessoa assim ruim, eu trabalho, cuido dos meus filhos, sabe? Você tem 2 netos com saúde, tanta gente queria ter um neto bagunceiro e tá lá, ó, entrevado às vezes, né, com alguma doença, às vezes a pessoa tá na cama, enfim, tanta gente gostaria, estar no hospital, passando dificuldade, ou lutando contra um câncer. Você deveria agradecer um pouco mais pelas coisas que você tem. Nossa, pra quê? E eu falei com ele assim, que eu tô falando com vocês, né, agora aqui. Eu não falei gritando, eu não falei assim, eu cheguei e falei com ela, né, conversei com ela, e ela viu, nossa, mas foi escândalo, foi escândalo. Aí meu pai me chama. Ele falou, Thalita, não adianta. Não adianta você falar, porque nada que você fale vai mudar o jeito dela. Né? Aí ele falou, faz como eu faço, sai de perto, deixa ela falando sozinha, porque o negócio dela é falar, ela vai falar, falar, falar e acabou. E a gente tenta ajudar, a gente sempre tentou ajudar, mas não vai, não aceita ajuda, sabe? É muito complicado, é muito difícil. Então, assim,
quando eu falo em controlar as minhas emoções, é muito difícil controlar minhas emoções com ela. Com as crianças, tem horas que a gente acaba estourando, a gente acaba falando mais enérgico, né, e tudo, mas é muito mais tranquilo, é muito mais fácil eu me controlar com os meus filhos em uma certa situação do que com ela. Mas é conta, Thalita, do teu amadurecimento, entendeu? Se você for, que nem você falou, se você for analisar a realidade que ela teve, e a sua realidade é completamente diferente, o mundo que você esteve, o mundo que ela esteve, é completamente diferente. Mas eu espero que esse velocímetro das emoções, ele ajude você. Tá? Se você quiser depois, eu posso disponibilizar ele para você. Me manda ele tá aqui no meu material que eu peguei de uma aula. Me manda no privado depois. Tá bom, Thalita. Então, gente, tudo de bom. Tenha um excelente dia. Tá? Espero ter contribuído com o grupo, tá? Com relação aos fatos e os significados e principalmente as nossas emoções. Essas são minhas considerações. Obrigada, Thalita, por disponibilizar aí o Eu que aplicativo. agradeço. Eu que agradeço pela aula, pela ajuda, pelo velocímetro, que eu vou usar sim, vou usar bastante. E a gente vai deixar gravado no YouTube, né, que aí as pessoas conseguem, né, ver depois e ver como que foi a aula e tudo que você falou, porque foi tudo muito interessante, né. Engraçado como tudo se conecta, né, tudo se conecta à fonte. Tudo se conecta com o principal, né? Isso mesmo. E quanto mais alegria, mais apreciação, mais amor, mais liberdade, mais ligada à fonte você vai estar, né? Quanto mais amor nós estivermos, mais ligada à fonte nós vamos estar, né? E é bem interessante, assim, Thalita, um exercício para a gente no dia a dia, nós falarmos assim, ó, eu amo a minha realidade, independente dos meus pensamentos sobre ela. Porque os fatos acontecem. Então, nós temos que amar a nossa realidade, independente dos nossos pensamentos sobre aquela realidade. Tá bom? Beijo, fica com Deus. Valeu. Tchau, gente.